Boa noite a todos. Estamos acompanhando perplexos com o caso de um cavalo que foi decapitado às patas. Isso foi na data de ontem, salvo engano. E o que eu trago aqui hoje como reflexão para todos nós e para os nobres colegas é o que isso nos traz como alerta. A violência contra os animais, isso está no Ministério do Meio Ambiente e historicamente em outros países também já fizeram esse estudo, que chama-se teoria do elo. O que ocorre? Um indivíduo como esse, covarde, que atacou um ser vulnerável, que é um cavalo, e cortou as suas patas, ele cometeria um crime contra uma criança, contra uma mulher ou contra um idoso? Com toda certeza. Isso é comprovado já, tem estudos, as universidades têm vários estudos, a USP tem desenvolvido estudos constantes sobre isso. Em 1970, o FBI criou uma divisão de perfil psicológico e ele colocou as pessoas que criam esse tipo de infração penal no mesmo rol de pessoas violentas que cometem infração contra seres humanos. Ou seja, cometer um crime contra animal, você vai ser investigado com o mesmo rigor como se você tivesse cometido um crime contra seres humanos. Então, o que eu trago para nós aqui, enquanto cidade, nós apresentamos o Estatuto da Causa Animal e eu solicitei, na semana seguinte também, que a Prefeitura encarecidamente colocasse como pauta prioritária a criação da Secretaria de Defesa Animal. E por que a criação? Porque, primeiro, a gente criando o Estatuto, nós vamos preencher os requisitos necessários para buscar recurso fora, para não falar que nós estamos só criando obrigação e de onde vai vir o dinheiro. Tem recurso no governo do Estado, como eu falei agora há pouco sobre outro tema, e tem recurso no governo federal, mas a gente tem que preencher os requisitos, que são as leis que precisam ser criadas e aprovadas. Isso está no Estatuto, basicamente, com o que foi colhido na audiência pública, que são os principais temas, para estancar esse principal problema. E a fiscalização de maus tratos foi um tema mais cobrado aqui no dia, porque nós não temos fiscais específicos para isso. Tendo uma secretaria, a gente consegue ter essa estrutura mínima necessária. E se a gente já considera que a teoria do elo está relacionada, que esse indivíduo covarde comete crime contra um animal, pode cometer contra um idoso, e você percebe o grupo de pessoas vulneráveis? É idoso, criança e mulheres. Isso é um perfil psicopata dessa pessoa. Se a gente não conseguir, desde o início, de uma violência contra o animal, começar a monitorar esse indivíduo, e é um problema interpessoal, esse indivíduo que está cometendo uma agressão contra o animal tem que ser enviado para o Conselho Tutelar, para a Secretaria de Segurança, porque uma investigação pode estar em curso, como em outros países já fazem, porque ele pode estar cometendo crime contra a mulher. E aqui tem dados do Ministério do Meio Ambiente, eu trouxe para vocês, 50% das mulheres que relatam violência doméstica dizem que seus agressores também agridem os animais. E 93% dos indivíduos que cometem crime com os animais têm passagem na polícia por outras infrações penais. Nós não estamos lidando aqui com uma coisa que é aleatória ao que a gente quer ou não. É um crime muito sério contra a sociedade. Atacar um ser vulnerável, que é um animal, é o mesmo que atacar uma criança, uma mulher ou um idoso, porque são seres vulneráveis. Então, eu trago esse caso que nos deixou perplexos. Ele cortou as 4 patas do cavalo, porque o cavalo não estava conseguindo subir o morro. E trago para nós como reflexão, para que a gente consiga, o mais brevemente possível, aprovar as leis do Estatuto da Causa Animal que a gente enviou para o Poder Executivo, que está muito bem alinhado, o prefeito Daniel muito comprometido com essa causa, mas que a gente possa se debruçar com muito cuidado, porque esses psicopatas, eles agridem mulheres, agridem crianças. A gente precisa criar uma secretaria que seria interpessoal, e precisa ter essa estrutura de secretaria, porque a gente não consegue fazer isso hoje, nós não temos fundo, não temos um conselho. A gente precisa criar essa estrutura mínima para a gente começar a dar passos no sentido de melhorar essa condição. Constantemente, diariamente eu recebo denúncias de maus tratos e a gente não consegue fazer nada. Eu, essa semana, comecei a fazer visita em campo. Eu fui numa casa lá, o cara saiu com um facão atrás de mim. Então ele viu que estava incomodando, ele saiu com um facão para me intimidar. Isso foi essa semana. Então o cara que eu fui atender uma denúncia de maus tratos sai com um facão na mão, você acha que ele vai tratar uma pessoa que é vulnerável, um ser humano, de que forma? Dava para ver na cara dele que ele não batia bem. E o cara estava com o facão na mão. O que eu estou fazendo? E com o facão na mão. Eu me aproximei um pouquinho mais, coronel, para não tomar o facão no pescoço. Falei, se ele der com o facão, eu estou mais perto, né? E o medo bateu. O cara com o facão e dava para ver que era bem afiado. O que eu vou fazer? Então, esse tipo de situação acontece no ambiente familiar. Então, eu peço que a gente consiga, nesse mandato, plantar essa sementinha de deixar uma secretaria mais estruturada, porque isso é grave, né? Essas coisas estão acontecendo e a gente reza a Deus que não seja com ninguém próximo de nós, com nenhum familiar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite.